Olá, muito boa noite, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui mais uma vez para meditar na poderosa palavra do Senhor. Fique comigo 10 minutinhos e no final nós vamos estar dirigindo aqui uma oração pela sua vida. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração e se essa mensagem fizer sentido para você, nos ajude compartilhando ela com o máximo de pessoas possível, amém? Quero começar fazendo uma pergunta. Você já se sentiu culpado por alguma coisa? Você já sentiu o peso da culpa por algo que aconteceu no passado? Enfim, você já teve esse sentimento? Porque tem gente que já foi perdoado por Deus, mas ainda vive como uma pessoa condenada, como uma pessoa ainda que tem culpa sobre algo. A pessoa ora, ela busca a Deus, ela até vai à igreja, mas no fundo, ela ainda carrega uma culpa dentro dela que ela não consegue se libertar daquilo. Então essa live seja exatamente para você nesse dia. O texto que eu quero ler com você está lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só que forte essa palavra, né? Deus não disse, talvez eu perdoe, quem sabe eu perdoe, não. Ele disse, ele é fiel e justo para perdoar. O perdão de Deus não é algo ocasional, é uma promessa. Essa palavra está falando sobre uma promessa. O perdão do Senhor é uma promessa sobre as nossas vidas. O perdão ele não é baseado no que você merece. Não é sobre merecimento. Tem muita gente que pensa, Deus não pode me perdoar depois daquilo que eu fiz, depois daquilo que eu falei. Mas o perdão não está baseado no merecimento. Está baseado lá na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia diz que Deus é fiel e justo. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço, um alto preço, para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. A justiça já foi satisfeita na cruz do Calvário. Por isso, Deus pode perdoar de forma completa todo aquele que se arrepende de forma genuína. Você não é salvo porque merece, você é salvo porque Cristo pagou esse preço por você. O perdão de Deus, ele é completo, não falta nada. O texto diz, nos purifica de toda a injustiça. Ou seja, não fica nada, é de toda. É tudo, né? Não são algumas coisas, não são os pecados menores ou médios ou maiores, não. É toda a injustiça. O sangue de Jesus não limpa pela metade. Ele não faz uma limpeza parcial, ele faz uma limpeza completa. O sangue de Jesus nos limpa por completo, do alto da cabeça, à planta dos nossos pés, nós somos purificados e somos limpos em nome de Jesus. O problema é que muitas pessoas recebem o perdão de Deus, mas continua se punindo, continua ali se maltratando por isso, continua vivendo como se estivesse preso lá no passado. Deus não fica revivendo seus erros, não. Né? Tem gente que fica revivendo esses erros todos os dias, ou de tempo em tempo. Né? Salmo 103, verso 12 diz assim, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Meu Deus, que versículo poderoso esse, né? Deus não guarda um arquivo para jogar na nossa cara depois. Deus não guarda um sentimento, um pensamento, uma lembrança para depois ficar jogando na nossa cara depois, não. Quem vive trazendo condenação constante não é Deus. Deus não é o acusador, amados. O inimigo, sim. O nosso adversário, ele nos acusa. Ele fica nos trazendo essas lembranças, muitas vezes para tentar fazer com que a gente ache que nós não merecemos e então por isso está acontecendo isso na minha vida, por isso está acontecendo aquilo na minha vida, que é uma consequência de Deus sobre a nossa vida. Não. O Deus que nós servimos, ele não nos acusa. O inimigo sim, mas Deus, ele transforma. Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim, portanto,
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, você acredita que ele morreu na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados, você acredita que ele é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, então fique tranquila, não há nenhuma condenação mais para você que está em Cristo Jesus. Se Deus te perdoou, pare então de ficar vivendo como se ainda tivesse condenado, porque você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O perdão, ele traz liberdade à nossa vida. Tem gente vivendo cansado emocionalmente porque nunca conseguiu descansar na graça de Deus, nunca conseguiu descansar na misericórdia do Senhor, nunca conseguiu receber esse perdão do Senhor, fica carregando culpa, vergonha, peso, mas Jesus não morreu para você ficar aprisionado ao seu passado. O perdão verdadeiro, amados, ele produz liberdade genuína na nossa vida. Não para ficar vivendo de qualquer maneira, não é para isso não, mas para viver transformado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Quem entende o perdão de Deus não brinca com o pecado. Quem entende o perdão de Deus não fica brincando com o pecado, mas também não vive escravo da culpa. Talvez hoje Deus está te dizendo: minha filha, meu filho, até quando você vai ficar carregando algo que eu já te perdoei? Você já confessou diante do Senhor a sua falha, o seu erro? Se arrependeu de forma genuína? Se arrependeu verdadeiramente disso? Então vamos parar de ficar alimentando condenação sobre nós. O passado não pode ser maior do que a cruz de Jesus, do que a cruz do Calvário. O nosso passado, o nosso erro não pode ser maior do que isso. E hoje eu quero te trazer um desafio. Pare de conversar com a culpa. Não fique dialogando mais com o seu passado, com aquilo que te prende, que te trava. Pare de ouvir acusações do seu adversário em nome de Jesus. Comece a declarar palavra de vida na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Quando vier a condenação, responda: eu já fui perdoado por Jesus. O sangue de Jesus já me perdoou. Portanto, viva livre como alguém que já foi perdoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se tem algo ainda preso, mas agora nós vamos orar com o Senhor. Nós vamos falar com Ele. Se você entrou no meio da live, não se preocupe, volte lá depois que vai estar salvo daqui a alguns minutinhos já no meu Instagram. Assista inteiro, porque eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra muito poderosa para a nossa vida. Feche seus olhos aonde você está agora, que eu quero estar orando pela sua vida. Pai, Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pelo seu perdão. Obrigado pelo seu perdão completo e de forma definitiva sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, quando duvidamos, Senhor, muitas vezes da tua graça, quando carregamos culpas que o Senhor já apagou da nossa vida, ó Deus. Hoje nós recebemos o teu perdão, nós entendemos um pouco mais sobre esse perdão, Senhor. Rejeitamos então toda a condenação, ó Deus, rejeitamos toda a acusação do nosso inimigo em nome de Jesus. Purifica, Senhor, o nosso coração, renova a nossa mente, ensina-nos, Senhor, a viver, Senhor, em liberdade, ó Deus, a liberdade que foi conquistada através da cruz do Calvário. Que o passado não tenha mais poder sobre a vida de ninguém, nem sobre a vida desse homem, dessa mulher. Em nome de Jesus, o passado não tem mais poder. Eu abençoo aqui, Senhor, cada família representada, cada casamento, cada filho, filha, Senhor, cada projeto, cada sonho, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe de forma poderosa. Tenha uma ótima noite. Amanhã, às 10h30, nós estaremos aqui mais uma vez reunidos para meditar na poderosa palavra do Senhor. Tenha uma ótima noite, um beijo no seu coração. Fique com Deus.